Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que interage conosco, que nos acompanha pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 63, transmitida hoje especialmente, diretamente do Empório Tribo Aldeia Verde, município de Inhumas, estado de Goiás, agradecendo desde já ao nosso amigo Murilo por ter cedido gentilmente o seu espaço para que nós gravássemos o nosso vídeo de hoje. E se você está assistindo a esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe, indique, multiplique o nosso conteúdo para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos crescer, para que os algoritmos do YouTube comecem a indicar o nosso canal e para que a gente continue cada vez mais falando dessa grande paixão pessoal minha e creio que de muitos de vocês, que é a poesia. Semelhante ao vídeo que nós gravamos na edição passada, hoje nós também traremos dois poemas de autores bastante diferentes, com maneiras de escrever bastante diferentes, com textos históricos e de escrita muito diferentes também. Embora eles compartilhem o mesmo século, ambos tiveram o seu ápice no século XX, um deles no início e o outro passando também por meados do século, até chegar ao fim do século XX, afinal de contas, ele nasce no início do século e falece pouco antes do final do século. Então, ambos escrevem sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, que é a maternidade, mas de maneiras bastante diferentes, como vocês poderão ver, e como foi, por exemplo, com os poemas que nós lemos sobre a língua portuguesa no nosso vídeo passado. E um deles, inclusive, era um poema chamado Língua Mãe. Daí continuarmos falando sobre mãe, mas sobre mãe de uma outra forma, sobre mãe em um outro contexto. Muitos são os poetas que dedicam versos ou às suas mães em particular, ou às mães em geral. Dizem que os primeiros versos, por exemplo, de Fernando Pessoa, quando ele tinha, se não me falha a memória, por volta de 6 anos de idade, foram versos dedicados à sua mãe. Então, vários poetas renderam homenagens às suas próprias mães, até poetas menos expressivos, como é o caso deste que vos fala, né? Renderam homenagem às suas mães ou renderam homenagens às mães em geral. Afinal de contas, não há como falar de amor, falar sobre as traduções do amor, as diversas traduções do amor, sem falar na mais perfeita, na mais sublime, na mais excelsa de todas elas, que é justamente a mãe. Então, o amor de mãe, ele é indescritível, o amor de mãe, ele é inefável, e a poesia trata disso também. Trata das coisas indescritíveis, trata das coisas inefáveis. Então nós temos, como eu disse, dois poemas de dois autores, até de locais, de regiões diferentes do Brasil. O primeiro, maranhense, Henrique Maximiano Coelho Neto. O poema dele, chamado Ser Mãe, talvez tenha sido o seu único soneto, o único poema escrito por ele. Se não foi o único escrito por ele, pelo menos foi o único
publicado, porque Coelho Neto se notabilizou, não é? Henrique Maximiano Coelho Neto se notabilizou no século XX como um autor de prosa, não é? Crítico, teatrólogo, romancista, contista e, se não me falha a memória, também jornalista. Coelho Neto chegou até mesmo a dar nome a uma cidade. Existe uma cidade no Maranhão chamada Coelho Neto. Coelho Neto escreve o seu poema intitulado Ser Mãe, que é um soneto, e o seu último verso é um verso bastante conhecido, que eu tenho certeza de que vocês, nossos espectadores, em algum momento já ouviram, porque muitas mães dizem esse verso, que é: ser mãe é padecer num paraíso. Gente, chegou o café, o cappuccino sensacional. Eu vou interromper a minha fala, vocês me deem licença. Simplesmente sublime, pessoal. Então, voltando, já falando em coisas, continuando falando de coisas sublimes. Esse último verso, ser mãe é padecer num paraíso, é bastante mencionado, né, pelas mães, tornou-se quase um ditado popular. Esse poema, ele fala sobre a mãe, sob o ponto de vista do seu desvelo, das suas renúncias e até dos seus sofrimentos calados, daquilo que ela abre mão, daquilo de que ela abre mão em prol e em benefício do seu filho. Então vamos ao poema de Coelho Neto. Ser mãe, Coelho Neto. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo, é ser anseio, é ser força que os males equilibra. Todo o bem que a mãe goza é bem do filho, espelho em que se mira a afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Então temos um poema com uma forma fixa, né? Um soneto avulso de autoria do escritor maranhense Coelho Neto, falando dos desvelos, das renúncias, dos sofrimentos calados a que a mãe muitas vezes se submete pelo bem e em prol do seu filho, a ponto desse último terceto, funcionar todo sob a figura do paradoxo, né? Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Então, esse paradoxo sintetiza toda a condição sublime de ser mãe. Agora, no poema de Drummond, que é o próximo que nós leremos, um poema de 1962, pertencente ao livro Lição de Coisas, que é um livro em que Drummond absorve
alguns elementos da poesia concreta, sem perder a sua essência modernista e a sua essência de cantor, né, cantor da infância, em muitos aspectos, né, do seu espaço, do seu lugar. Ele é cantor de muitas coisas, Drummond falou sobre muitas coisas, mas aqui ele fala sobre a mãe na ótica do filho, e de um filho que perdeu a sua mãe, né, que teve a sua mãe retirada do seu convívio pela morte, pelo falecimento. Então ele cria este poema maravilhoso chamado Para Sempre. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Está aí Carlos Drummond de Andrade. E depois de ler um texto desse, com tanto sentimento, sobre este ser sublime que é a mãe, sobre essa missão sublime que é ser mãe, sobre a importância que a mãe tem para os filhos que lhe sabem ser gratos, fica um silêncio no fundo do peito, as palavras chegam a faltar, né? Afinal de contas, ele disse tudo. Mãe não tem limite, mãe é eternidade, mãe é água pura, é ar puro, é puro pensamento. A mãe é o que há de mais puro na existência. O amor de mãe é o que há de mais luzente, de mais luminoso na existência. Como existir, como viver, como se erigir enquanto ser humano sem a força imensurável do amor de mãe. Eu, que sou muito grato à minha mãe por tudo que ela fez e faz por mim, não poderia deixar de render essa homenagem a todas as mães, mesmo não sendo exatamente o dia delas, né, o dia em que se comemora o dia delas. Afinal de contas, Dia das Mães é todo dia. Dia das Mães é todo instante. Todo instante é instante de agradecer a Deus pela mãe que nós temos, pela bênção de termos nascido. E como nascer sem a mãe? Não existe. É por intermédio da mãe que a gente nasce. É por intermédio da mãe que a gente é dado à luz. É ela quem nos apresenta as primeiras luzes. É ela quem nos apresenta os primeiros ares. É ela quem nos apresenta o primeiro alimento. É ela quem nos apresenta os primeiros significados, os primeiros laivos, os primeiros traços, os primeiros lampejos da vida. Então, as mães que são
espectadoras desse canal, a nossa homenagem. Às mães dos espectadores desse canal, a nossa homenagem. Às mães que um dia integrarão esse canal, se inscreverão nesse canal, a nossa homenagem. À mãe de Carlos Drummond de Andrade, à mãe de Coelho Neto, os autores desses poemas que nós lemos, a nossa homenagem. Então esse é um sala de poesia muito especial em homenagem às mães, né? Com versos que se elevam em homenagem às mães. Eu quero, antes de encerrar o nosso vídeo, a nossa edição 63 do Sala de Poesia, agradecer à minha professora de Linguística, professora Fernanda Fernandes, agradecer a ela porque assim que ela ficou sabendo do nosso canal, ela se inscreveu, divulgou no WhatsApp e várias outras pessoas se inscreveram. E nós passamos das 320 pessoas inscritas. Então, muito obrigado, professora Fernanda. Muito obrigado a você que está inscrito ou inscrita no nosso canal. Muito obrigado a você que está assistindo a esse vídeo e que vai se inscrever no nosso canal. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, que nos acompanharam nos outros vídeos, que nos acompanharão nos vídeos seguintes. Muito obrigado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.